Boas pessoal, o meu nome é Nelson Martins, sou investigador independente, entusiasta de energia, sustentabilidade e também do universo. Este workshop é uma fusão da minha palestra O Éter está de volta à física e o universo como um computador quântico. Eu fundi essas duas temáticas e fiz então este workshop. Basicamente isto é um resumo e o resultado de toda a informação que eu tenho vindo a absorver. Basicamente, já tenho dificuldade em encontrar nova informação. Já absorvi tudo o que é documentários, palestras de outros filósofos e cientistas, basicamente toda essa informação que eu acumulei, toda a informação que eu absorvi sobre o universo, sobre a vida, sobre o quântico, e toda essa informação fiz aqui um resumo e um extrato para vos mostrar como é feito o universo e como é que as coisas funcionam. E basicamente isto é uma soma de toda essa informação para algumas pessoas que não queiram ter esse trabalho de estar a ver todos esses documentários e todos esses vídeos. Eu fiz então esta palestra. E então vamos falar aqui então sobre o éter quântico. Temos aqui o símbolo do Om. Eu começo esta palestra com este símbolo, que é basicamente o Om nas filosofias místicas e ancestrais. Eles veem um bocado o Om como o passado, o presente e o futuro, incluindo o tempo e tudo o que existe no tempo, tudo isso é Om. Ou seja, basicamente o Om é a frequência mãe do universo. É a frequência que gera todas as outras frequências. É o que dá origem a tudo o que existe. Curiosamente, nós temos a ideia que o Om é o símbolo do transe. O Om não é o símbolo do transe. O Om foi adaptado pelo transe. O Om é um símbolo ancestral, muito antigo, que é usado no yoga e em todas as filosofias antigas. E pelo tantrismo também. O tantrismo, que foi a ciência espiritual, não foi nenhuma religião, nem nada disso. Foi basicamente a ciência espiritual que existiu há 7.000 anos atrás, que foi propagada pelo Senhor Shiva, pelo Lord Shiva, que nasceu nos Himalaias, e ele basicamente era um yogi iluminado que criou a primeira escola de música. Ele abordou primeiras ciências sobre medicina e sobre todas essas coisas, e foi uma das pessoas que deu um grande contributo para a humanidade. Entretanto, toda essa informação acabou por se perder, mas manteve-se o essencial, e então vamos falar um bocado disso. Vamos falar aqui começando com a radiação cósmica de fundo, que foi uma descoberta feita pelo Penzias e Wilson nos anos 1965, e eles ganharam o prémio Nobel com esta descoberta. E eles basicamente estavam a tentar estudar os sinais que vinham do universo, e basicamente quando eles meteram a antena deles, eles descobriram um sinal que vinha para onde eles querem que eles apontassem a antena deles. Eles tinham essa radiação que estava sempre presente em tudo, que vinha de todo o lado, essa radiação. E então eles depois veio-se a saber que eles tinham detectado o resplandecer do Big Bang. O Big Bang, que segundo a teoria diz-nos que há 13,7 bilhões de anos uma grande explosão aconteceu e causou todas as partículas a espalharem-se. Supostamente, pelo que a ciência diz, toda a matéria no universo não houve matéria criada. Essa matéria, essa energia já existia num ponto minúsculo de densidade infinita e de massa infinita, e que depois deu origem a tudo isto. Eles calcularam estes 14 bilhões de anos com base em quê? Com base, já vou falar disso mais à frente, ao verem que o universo está a expandir, eles calcularam basicamente calcularam essa expansão e viram que a origem foi há 14 bilhões de anos atrás. Depois do Penzias e do Wilson descobrirem esta radiação cósmica de fundo, que é o Om essencial, basicamente, como é que eu vos descrevo esta radiação cósmica de fundo? O universo, quando explodiu, é como uma explosão. Quando vocês ouvem um tiro ou uma grande explosão, pá, fica aquele eco.
E então, como o Big Bang foi a maior explosão que existiu até hoje, nós mesmo agora, depois de 14 bilhões dessa explosão, ainda há uma reminiscência, ainda há algo que sobra dessa explosão. Um zoom, um home que sobrou, que nós não conseguimos ouvir, os nossos ouvidos não atingem essa frequência, mas que está lá realmente, que foi esse eco que ficou do Big Bang. Nós então, depois de sabermos isto, do Penzias e do Wilson descobrirem isto, nós mandámos um telescópio, um satélite. Porquê? Porque aqui não conseguíamos medir. A Terra tem muitas radiações, tem muita coisa, há muita interferência. E eles então, para conseguirem fazer uma medição correta, tiveram que mandar um satélite para fora da atmosfera para não estar afetado por todas essas radiações. E então conseguiram medir um espectro dessa radiação e conseguiram basicamente medir as diferenças de temperatura, e isto basicamente tinha sido teorizado que iria ser algo assim que iríamos encontrar, e realmente comprovou-se que a teoria ia de encontro com as provas e com os factos. E então vemos que a dispersação, segundo o que eles calcularam, o universo, para criar matéria, não podia ter-se espalhado uniformemente. Teve que haver partes mais quentes, partes mais frias, teve que se dispersar ramificado para poder criar tudo o que existe. Deu origem às primeiras estrelas, e as primeiras estrelas deram origem a toda a matéria que nós vemos hoje em dia à nossa volta no universo. Então esse satélite basicamente tirou uma fotografia das dispersações de temperatura e da radiação pelo universo e veio comprovar aquilo que tinha sido previsto por todos os cientistas teóricos. E vemos que então que temos zonas mais frias do universo, zonas mais quentes, que deram origem depois à formação de estrelas. Aqui falando do o Ohm visto com uma frequência base que deu origem a todas as outras frequências e que contém o símbolo do Ohm contém também todos os outros elementos simbolizados. E vemos que o Ohm contém o símbolo da água, do fogo, da terra, do ar e do éter. Aqui vamos falar um bocado dos elementos, mais algumas curiosidades sobre os elementos. E vemos aqui, vamos falar sobre a água. A água que é curioso, a água é um dos elementos que mais me fascina. Todos nós sabemos que mais de metade do corpo é feito de água, 70% do corpo é água. E que a água é magnética, basicamente ninguém acredita nisto, para já tudo é magnético, todos os elementos são magnéticos, têm um certo nível de magnetismo e um certo nível de radiação. Todos os átomos são magnéticos, isso é que faz com que eles se organizem com outros átomos e basicamente eles atraem-se uns aos outros e repelem outros e então criam tudo o que existe. Aqui uma curiosidade, vocês façam a vossa pesquisa, não vou entrar em muitos pormenores. Masaru Emoto, que é o maior cientista da água, a pessoa que mais estudou água, o que é que ele se lembrou de fazer? Ele pegou em amostras de água, ele lembrou-se de expor a água, porque a água é magnética, eu ia falar disso. Vocês se meterem um pequeno rotor, imaginem que ponham um pau e põem outro pau atravessado com um frasquinho de água, vocês com um ímã, e ele roda no seu eixo, vocês com um ímã conseguem empurrar a água. A água é magnética. Façam a vossa pesquisa, vejam no YouTube. E pronto, basicamente o que é que ele se lembrou? Ele lembrou-se de expor amostras de água a certas frequências, certas palavras, certas músicas. E depois, todos nós sabemos que a água é H2O. São 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Mas a estrutura com que esses átomos se organizam difere de água para água. A estrutura muda e consoante a frequência, ou seja, nós como somos feitos de água, quando nós emitimos uma frequência para alguém, porque tudo é frequência, tudo é som, basicamente nós estamos a criar uma reação, não é simplesmente o cérebro da pessoa a interpretar essa palavra, o nosso corpo é um ouvido, todos os nossos átomos recebem essa frequência e como são magnéticos, a água é magnética, eles reorganizam-se e criam estruturas e cristalinas. E vemos aqui que o Masaru Emoto, com esse processo de expor a água a certas frequências e depois, através de um processo de congelação muito ultra rápido e tal, consegue ver a estrutura que a água fica. E vemos aqui estes 6 exemplos. Temos uma água exposta à Sinfonia de Mozart, uma água exposta ao Imagine de John Lennon, uma água exposta à palavra paz, à palavra gratidão, a palavras torbas, metes-me nojo e ao heavy metal. E vemos que neste cima temos uma frequência positiva, agradável, pacífica, e vemos estruturas cristalinas perfeitas.
Nas amostras em que mandámos uma frequência negativa e má e furiosa, a água organiza-se sem sentido, de uma forma irregular, de uma forma um bocado pouco agradável. E então este Mesaru Emoto é o principal estudioso da água. Pesquisem no YouTube, há um grande documentário só sobre a água, espetacular. Eu já varri essa informação toda e esta é uma soma de toda essa informação. Outra curiosidade da água, que a água que curiosamente apaga o fogo, a água que apaga o fogo, se nós extrairmos o hidrogênio da água, conseguimos obter o material mais explosivo que existe na Terra, que é o hidrogênio. E então, através de dois lápis, isto há outros processos, este é o gerador de eletrólise mais simples que existe. Ligarmos uma pilha, um polo a um lápis, temos o carbono e depois temos outro lápis ligado ao polo negativo, outro ao positivo. E quando ligamos isto à água, a água automaticamente vai começar a separar o hidrogênio do oxigênio. O hidrogênio vai se gasificar num gás e vai evaporar. E então obtemos o hidrogênio e separamos o hidrogênio do oxigênio. E isto é o protótipo de eletrólise mais simples que existe. Que curiosamente, então, o hidrogênio que consegue levar as nossas naves espaciais para explorarmos o universo e para compreendermos como é que tudo isto foi criado. A água, mais aqui no sentido espiritual, está associada ao subconsciente, purificação e poderes psíquicos. Vamos falar um bocadinho do ar. O ar, aqui uma foto brutal da atmosfera acima, na atmosfera terrestre. Vemos aqui o manto de nuvens. E curiosidades do ar. O ar representa 61% do oxigênio. O oxigênio, que é o ar, representa 61% da massa do nosso corpo. E vemos aqui todos os outros elementos. Temos fósforo, cálcio, nitrogênio, hidrogênio e carbono. Pronto, isto para enfatizar que nós somos feitos de ar. E respiramos ar e trocamos esse ar. E ao trocarmos esse ar, isto mostra um bocado, não é bem uma metáfora, mas é uma analogia a mostrar que realmente nós estamos todos conectados. Porquê? Porque nós temos um intercâmbio, está provado que o ar que tu estás agora a respirar, em 4, 5 dias está do outro lado do planeta. Ou seja, tu quando respiras, tu estás a respirar o ar que outra pessoa teve a respirar do outro lado do planeta. Ou seja, nós estamos todos a respirar o mesmo ar e a intercambiar o mesmo ar. Esse ar que, no sentido espiritual, está associado a uma nova vida, ao poder da mente e à comunicação. Temos então, vamos falar da Terra, as curiosidades da Terra, em que a Terra, o nosso planeta, tem um campo eletromagnético que nos protege da radiação prejudicial. É esse campo eletromagnético que faz uma barreira invisível que nos protege da radiação do Sol, porque o Sol emite muita radiação. Alguma é boa para nós, que é o que nos faz criar a vitamina B12, que é a vitamina no corpo e nos faz sobreviver. Sem o Sol não haveria vida no planeta. E então a Terra consegue criar esse que tem um ímã no centro da Terra que cria um campo eletromagnético. Temos então também através desse campo eletromagnético é criado a chamada Schumann Resonance, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que é que é basicamente a Terra ressoa como um sino, que é uma batida super profunda e que ressoa a 7.83 Hz. Essa frequência tem vindo a subir. Hertz basicamente são ciclos por segundo. Se nós basicamente 8 Hz, que é o que vemos aqui, os 8 Hz são 8 ciclos por segundo. Ou seja, num segundo, cada vez que eu digo 1, 2, 3, cada vez que eu digo isto, a Terra vibrou 8 vezes. A Terra fez 8 vezes. É um ciclo relativamente rápido. E então esta é a ressonância Schumann. Uma curiosidade é nós não vivemos. As nossas ondas cerebrais funcionam com a mesma onda que a Mãe Terra. O nosso cérebro funciona nessa mesma vibração. E houve um cientista que, ao estudar esta Schumann Resonance, criou um bunker isolado, que cria uma barreira que isolava quem lá estava dentro desta frequência natural da Terra, e nós não vivemos sem esta frequência. Ou seja, essas pessoas que estavam lá dentro começaram a adoecer, começaram a ter dores de cabeça, começaram a bater mal, porque não estavam expostas à frequência da Terra que faz parte de nós. Isto é uma curiosidade. Schumann Resonance que tem vindo a subir. Agora ela estava a 7.83 Hz,
tem picos que vão aos 15, 20 Hz de vez em quando, mas agora tem vindo a subir. Porquê? Porque a Terra está-nos a obrigar a fazer o nosso cérebro vibrar mais rápido para absorvermos mais altos níveis de consciência. Outra curiosidade é o Umbrella Effect. Nós, desde a história, do início da humanidade, sempre andámos descalços ou com calçado que não era isolante, e só dá 100 anos para trás, quando foi descoberto o petróleo, é que começámos a usar sapatos de borracha. Tudo o que é borracha é feito de petróleo. Borracha, plástico, um pneu de um carro é 90% de petróleo, e os sapatos, também a sola dos sapatos é feita de borracha. E essa borracha basicamente é um isolante, isola as correntes elétricas. E então o que é que acontece? Quando vocês veem aqui do lado direito, que é o efeito umbrella, o efeito guarda-chuva, vocês veem que o potencial de uma pessoa que está descalça é muito maior, o potencial de voltagem é muito maior do que uma pessoa que está aí com os sapatos de borracha. Porquê? Isto porquê? Porque o Sol está-nos a bombardear constantemente com íons positivos e fótons positivos, e esses fótons positivos querem continuar o seu caminho para a Terra. E nós, quando estamos com os sapatos que isolam, nós estamos a acumular essa energia, não temos para onde alargar e isso depois vai se manifestar em doenças. E então, outra propriedade da Terra, a Terra, eu quando digo Terra, digo todos os materiais, não é só a Terra, é a pedra, a rocha, tudo o que abrange o elemento Terra, todos os átomos são magnéticos. Cada átomo age como um pequeno ímã, criando o seu próprio campo magnético. Esses átomos auto-organizam-se em domínios ou regiões e criam nas quais os campos magnéticos desses átomos são alinhados, como vocês podem ver aqui nestas imagens. Outra curiosidade da Terra, temos aqui a cimática. A cimática é uma ciência que foi explorada, que basicamente é o quê? Nós pegamos num gerador de frequências, ligamos esse gerador a uma coluna de som, metemos uma chapa de metal em cima e espalhamos areia, arroz, qualquer tipo de coisa, espalhamos nessa chapa. Fica tudo misturado. E quando expomos uma frequência, visto que o universo é som, tudo é som, o som dá origem a tudo, já foi provado que há ondas sonoras que são muito mais rápidas que a velocidade da luz. Aliás, as ondas sonoras, nós temos a ideia de que o som só se propaga, que não se propaga no vácuo. No vácuo não há som. O som não se consegue propagar no vácuo. Tem que haver matéria para o som chocar nessa matéria e conseguir passar para mais longe. É mentira, porque isso é somente as ondas de som que nós conseguimos perceber. Porque há muito som que nós não conseguimos ouvir. Eu dou-vos um exemplo, o apito dos cães. Os cães conseguem ouvir ondas sonoras que nós não ouvimos. Nós apitamos no apito para chamar os cães e nós não ouvimos, mas o cão ouve. Porquê? Porque ele tem um espectro que consegue atingir essas frequências. Nós estamos limitados estamos limitados tanto a nível visual, ao nível de audição e tudo, só conseguimos ver um pequeno espectro do campo inteiro que existe de ondas. E tudo é ondas. O som é ondas, a luz é ondas, é tudo ondas. Basicamente o universo é ondas. E quando pomos então essa frequência na coluna, os grãos de areia ou de arroz que estão lá em cima, consoante a frequência que nós pomos, se pomos uma frequência baixa, ele cria uma forma perfeita, mais simples, e consoante vamos subindo a frequência, essa onda fica mais complexa, cria padrões mais complexos e mais pormenorizados. Temos aqui então o primeiro senhor que descobriu que isto, lembrou-se de fazer isto e descobriu isto. E temos as várias formas então que cria a cimática. Ele começou a expor a frequência nessa chapa de metal e via que os grãozinhos de areia criavam uma forma, eles organizavam porque são magnéticos e o som é que orienta esse magnetismo. E vemos aqui então uma foto mais pormenorizada de todos os padrões que vemos. E que vai de encontro com a geometria sagrada, a flor da vida, tudo isso é que toda a gente diz que o mundo é geometria sagrada, e é verdade. Toda a geometria sagrada é que cria todas as formas que existem no mundo. E então temos aqui a Terra que está num nível espiritual mais ligado à abundância, às fundações sólidas, fertilidade e nutrição. E então vamos falar do último elemento, depois temos o éter, o fogo. O fogo, aqui meti a imagem da Fênix, para simbolizar um bocado. A Fênix que renasce das cinzas, arde e renasce das cinzas. E aquela frase do Lavoisier que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Para enfatizar aqui o poder do fogo e da destruição, 90% da massa do nosso corpo é de facto pó de estrelas, porque todos os elementos, exceto o hidrogênio e o hélio, são criados nas estrelas. Já está mais que provado, a ciência estudou isto.
não há, nós começámos a perceber, então, mas onde é que foram criados os elementos? E começámos a estudar as estrelas. As estrelas, quando explodem, quando uma estrela explode, ela basicamente bombardeia o universo com todos os elementos que estavam dentro dela. E então as estrelas criam o ouro, o ferro, o carbono, tudo é criado dentro das estrelas, à exceção do hidrogênio e do hélio, que foram criados no Big Bang. Depois o hidrogênio e o hélio criaram condições para gerar estrelas, e essas estrelas, ao destruírem-se, criaram novos elementos, subdividiram-se em outros elementos, mas é tudo o mesmo elemento, basicamente. E então, quanto ao fogo, temos estar relacionado a um nível mais espiritual, à criação, à destruição e à transformação, porque é graças ao fogo que acontece tudo isso. Tem que haver destruição para haver criação e transformação. Temos aqui o éter, vamos falar do éter, que é o elemento que cria todos os outros elementos. O éter, que é o oceano, que é tudo o que existe. Curiosamente, aqui temos uma Merkaba. Curiosamente, é a tatuagem que eu tenho aqui. É uma Merkaba em 2D e que basicamente é uma interseção da flor da vida, e que neste símbolo está contido, segundo o que eles dizem, toda a informação do universo. A partir daqui conseguimos obter toda a informação de geometria e tudo o que acontece no universo. O éter é uma força que foi também descoberta e falada, já é falada há muitos anos. Eu vou falar um bocado da história do éter. Temos aqui o Nikola Tesla, que foi um dos principais na última década, nos últimos 100 anos, que falou, que tem vindo a enfatizar o éter e tentou explorar a energia do éter. O quinto elemento, que é o éter, é a energia pura emanada do centro do Criador, presente em todos os compostos. Os sábios o consideram a causa ou a origem dos outros 4 elementos, ou seja, é o éter que dá origem aos outros elementos. É o poder espiritual presente em todos os mistos. Isaac Newton, que foi, penso eu, o maior gênio da humanidade, basicamente ele criou o cálculo, ele descobriu a gravidade e tudo mais. Que a gravidade que não é gravidade, a gravidade de facto é magnetismo. A gravidade é apenas uma concepção do magnetismo. Isaac Newton admitia que a matéria e a luz comunicavam-se por algo desconhecido pela ciência. Não é? Para a luz viajar e tudo, tem que haver um meio. Para haver ondas no oceano, tem que haver água para ondular. E então tem que haver um meio para viajar, para essas ondas viajarem, tem que viajar num meio. E o Isaac Newton dizia que era o éter. E então o éter, que está ligado mais no nível espiritual, mais ao infinito, à energia pura e ao potencial ilimitado. A história do éter, a palavra vem do antigo grego aider, remonta a período pré-socrático, que foi antes do Sócrates, significado região superior dos ares. Isso foi a primeira concepção do éter. No século IV a.C., o modelo de Platão e Aristóteles, no modelo deles, os planetas moviam-se no éter. Não havia motivo para imaginar vácuo em vez de algum tipo de ar ou substância. Para os gregos, o viver sob a atmosfera levou a acreditar que o vácuo vazio não existia. Éter seria visto como uma substância que se opunha ao vácuo. No século XVI, o Kepler não usa nenhum argumento contrário à ideia do éter, ou seja, ele desenvolveu toda a sua teoria não pondo em causa o éter. A teoria sobrevive por 2000 anos. Por 2000 anos manteve-se essa ideia do éter. O Descartes, que foi também um grande filósofo, cientista, foi o último defensor até entre 1596 e 1650, foi o último defensor do éter. Descartes utilizou o termo éter como uma substância que, na ausência de outras, preenchia tudo. Só no século XVII, o modelo de Newton traz luz ao fator ao reclamar a ideia do vazio ou vácuo. Planetas movem-se através do vácuo e não do éter. Ou seja, o éter é simplesmente a forma como o vemos. Uns veem como vácuo, outros veem como éter, mas de facto o vácuo é o éter. E então Newton propõe que a luz é um feixe de partículas. O Newton vê a luz como partículas, pacotes comprimidos de energia. E o Hooke propõe que a luz é uma onda, que não é uma partícula, é uma onda. Como poderia ela atravessar o vácuo entre o Sol e a Terra? A resposta era novamente o éter. O vácuo não seria vazio absoluto, mas sim preenchido por uma substância transparente sem peso. Em 1821, o Faraday, que foi um dos maiores génios, eu admiro bastante Faraday, e seguiu o trabalho do Ampère. O Ampère que deu origem nós chamamos de amperes na eletricidade, foi em honra do Ampère, um grande investigador da eletricidade. O Faraday descobriu o motor elétrico e o gerador elétrico.
Tudo o que nós temos de tecnologia hoje em dia foi graças a estas descobertas do Faraday. E ele na altura foi bastante contestado. Ele era um grande entusiasta e grande curioso. Ele foi a primeira pessoa que descobriu que se induzirmos um campo se induzirmos eletricidade numa bobina de cobre, vai criar rotação num ímã. E depois mais tarde descobriu também que se nós rodarmos um ímã, essas bobinas de cobre vai fazer o inverso. Na vez de estarmos a pôr energia para rodar, se rodarmos, essa bobina vai criar energia, geramos energia. Basicamente a mesma tecnologia faz duas coisas. Ele acreditava na existência do éter como sendo o dielétrico. O dielétrico é o quê? É o meio, ou a substância através da qual, ou por meio do qual as forças elétricas interagiam. A visão torna-se unânime em 1884, quando ondas eletromagnéticas de Maxwell foram compreendidas. O Maxwell, que foi um grande gênio, um grande cientista, ele basicamente, matematicamente, ele preveu, ele fez a teoria da eletricidade dos campos magnéticos. É brutal, o Maxwell foi um grande gênio. Ele conseguiu, matematicamente, antes de conseguir ver cientificamente e de provar com os olhos, de ver a prova das coisas, ele teorizou. É teoria. Não, é teoria, é verdade. Ele teorizou, mas depois veio-se a provar que era tudo verdade. Ele matematicamente conseguiu mostrar os campos magnéticos, como é que os campos magnéticos trabalhavam, e isto numa altura em que estávamos a ver, ele estava a tentar perceber uma coisa que era invisível, que nós não vemos. E então foram estes grandes génios que deram asas a tudo isto. Em 1905, o éter torna-se supérfluo na teoria da relatividade, segundo palavras de Einstein. Ou seja, segundo Einstein, o éter já não fazia qualquer sentido, porque tínhamos a gravidade. Então, como temos a gravidade, o Sol é que exerce pressão sobre outros planetas, não interessa se há vácuo ou se há éter, pronto. Basicamente é a gravidade. O planeta é que exerce a força nos outros corpos e faz com que eles rodem. Em 1928, outro grande físico, o Dirac, une a física quântica com a relativista. E aqui quântico-relativista é o quê? A física quântica é a física que estuda as coisas pequeninas. Basicamente, do que é que nós somos feitos. A física relativista estuda a ciência dos corpos grandes. E então havia uma grande discrepância porque as coisas pequeninas trabalham de uma maneira, as coisas grandes, os corpos grandes trabalham de outra. E então ele une essas duas teorias e prova matematicamente o mar de energia negativa e leva à descoberta da antipartícula ou antimatéria. Ou seja, ele, teoricamente, ele teorizou que ia haver a antipartícula e a antimatéria, que depois, mais tarde, veio a ser descoberta. E ele disse, basicamente, que havia que todos eu já vou falar disso, que no universo todos os estados negativos já estavam preenchidos. Ou seja, há um mar, que ele chamou de Dirac-Sea, o mar de Dirac, que é um mar que preenche e conecta tudo o que existe. Que é tudo o que existe. Tudo é um único mar. Em 1966, o Peter Higgs propõe que o universo é inteiramente preenchido por um campo. O Higgs, em 66, 45 anos antes de comprovarem o que ele disse, o Higgs basicamente disse assim, olhem, há um campo no universo que ele chamou a partícula de Deus, há um campo que conecta tudo o que existe. Ele teorizou isto. E o pessoal, isso é só teorias. Não. Porque em 2012 o CERN provou a existência do Higgs boson. Está provado já que existe o campo Higgs boson, que ele chamou a partícula de Deus, que dá origem a tudo o que existe. Dá a massa, dá a gravidade a tudo o que existe. E então, vamos aqui ao Einstein, uma frase que eu sou fascinado por esta frase dele, que é: a realidade é uma ilusão, é meramente uma ilusão, embora uma bastante persistente. O que é que o Einstein quis dizer com isto? Já as grandes religiões, filosofias, as filosofias indianas e ancestrais diziam que o mundo era maia, o mundo era ilusão, a ilusão do eu. O maia, basicamente, essas filosofias diziam que o mundo é uma ilusão. E o Einstein quis, com esta frase, também um bocado evidenciar isso. E porquê é que o mundo é uma ilusão? Temos o átomo, por exemplo, o átomo que se julgava ser uma bolinha comprimida de matéria, não é, na verdade, algo sólido. E nós já vamos mostrar porquê. Um átomo é 99,99999% espaço vazio. Isso está mais que provado. Façam a vossa pesquisa. Eu não estou aqui a dar tangas a ninguém. Isto é a soma, basicamente, de todos os estudos que eu fiz, todos os documentários que absorvi dos maiores
das maiores mentes que existem no mundo. E então, se nós removermos todo o espaço vazio que existe nos átomos, se pegarmos nos átomos da humanidade toda, dos 7 bilhões de pessoas, pegamos nos átomos dessa gente toda, removemos o 99,9% de espaço vazio e a humanidade toda ia caber num cubo de gelo. Uns dizem que calcularam que seria uma maçã, mas um cubo de gelo grande de matéria, a humanidade toda, se retirássemos o espaço vazio, nós cabíamos dentro de um cubo de gelo. Isto vai de encontro com a teoria do Big Bang, que nos diz que nós começamos de uma ervilha altamente densa que criou tudo o que existe, porque tudo o que existe é, na verdade, um bocado de espaço vazio. E então, esta é outra curiosidade, porque é que o universo é uma ilusão. Se eu te disser que tu, na verdade, nunca tocaste em nada, é verdade, tu nunca tocas em nada, tu nem tocas no chão, tu não tocas em ti próprio, tu não tocas em ninguém. Isto porque a ciência já provou que, vocês veem aqui o zoom do dedo, é o mesmo que eu pegar num ímã. Vou explicar isto de uma forma simples. Se vocês pegarem num ímã que se repele um ao outro, eu tenho aqui um ímã, aqui outro. Eu vou tentar empurrar esse ímã, e eu vou conseguir quase aproximar, mas não consigo fazer com que eles toquem. E eu vou sentir deste lado que está uma força a empurrar. É isso que eu sinto como toque. Porque as partículas nunca se tocam. Elas estão, até os átomos que nos compõem, não estão a tocar uns nos outros. Eles estão a atrair-se e a repelir-se, a manter uma distância, mas eles não tocam um no outro. Caso contrário, explodiam. E então, tudo o que tu não estás... Tu estás a ser atraído para a Terra... mas tu não estás a tocar na Terra, há sempre uma distância que tu não consegues ver. E eles estudaram isso quando fazem isto. Quando fazes isto, tu estás a empurrar e parece que estás a tocar. Os teus sentidos dizem-te que isto está a tocar uma coisa na outra. Mas se fizeres zoom, 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 se fores ver ao microscópico, ao quantum, que é o quântico é as coisas pequeninas, se fores lá ver, há sempre uma distância mínima que não deixa que os meus dedos toquem. Ou seja, o que eu sinto deste lado e deste é o magnetismo. E então, outra das ilusões é as ondas rádio. Neste momento, estou a ser bombardeado e estão-me a atravessar ondas rádio, ondas wireless, ondas de... todo o tipo de ondas estão-me a passar. E, no entanto, eu não as vejo. Isso é uma ilusão. Se nós acreditarmos só naquilo que vemos, estamos completamente iludidos. Então, o mundo é, de certa forma, uma ilusão. Outra ilusão é que o coração, que é mais poderoso que o cérebro, o coração é 100.000 vezes mais forte eletricamente e 5.000 vezes mais forte magneticamente que o cérebro. O coração cria uma torus. Esta forma roxa que vocês veem aqui, basicamente é a base de toda a criação. A criação não é partículas, um elétron não é partículas, um próton não é partículas, são campos magnéticos. Os campos magnéticos é que dão origem à matéria, e a matéria é um campo magnético. O que nós vemos como matéria é uma grande ilusão. E então, aqui vemos que o coração emite o seu campo magnético, o seu próprio campo magnético, de acordo com as tuas emissões, e as outras pessoas podem pegar a qualidade, podem apanhar a qualidade das tuas emissões pela energia eletromagnética que irradia do teu coração. O coração tem um sistema de neurónios que tem tanto memória a curto e a longo prazo, e os sinais que envia ao cérebro conseguem afetar as emoções e as experiências. O coração envia mais informação ao cérebro do que o cérebro envia ao coração. E os ritmos coerentes do coração ajudam na atividade cerebral e na criatividade e na resolução de problemas e inovação. Vemos aqui esta imagem que nos mostra que o campo magnético que uma pessoa que está numa frequência de amor, uma frequência alta, o amor vibra a uma frequência mais rápida. Basicamente, uma frequência é o quê? Frequência é uma onda. Vocês imaginem este espaço-tempo. Tem uma onda que sobe e desce 1000 vezes neste espaço-tempo. Isso é uma onda rápida. Se tiverem uma onda que sobe e desce 10 vezes neste mesmo espaço-tempo, isso é uma baixa frequência. Se nós vibrarmos a uma frequência baixa de medo, o medo é uma frequência que vibra a uma baixa frequência, o nosso campo magnético vai ser muito mais pequeno. Se nós vibrarmos no amor, o nosso campo estende-se a toda a criação. O nosso campo consegue tocar em toda a criação, tudo o que existe no universo. E então, vemos aqui esta imagem que mostra que nós, quando estamos perto de uma pessoa, nós estamos a afetar essa pessoa com o nosso coração. O nosso campo magnético está a tocar nessa pessoa. Então isso é uma ilusão. Nós pensarmos que estamos separados do outro é uma grande ilusão. Nós estamos sempre conectados com o outro. E o nosso campo magnético está a afetar a outra pessoa.
Outra, aqui no átomo, então, vemos que pensávamos que o átomo era um sólidozinho de matéria, mas o átomo é feito de outras coisas. E os prótons, nêutrons e eletrões, de quais são feitos o átomo, são também feitos de outras subpartículas subatómicas, partículas subatómicas. E então, basicamente, para vos mostrar como a matéria é tudo igual, nós basta removermos dois prótons é um átomo de chumbo. Se nós pegarmos, e já, a ciência já consegue fazer isto, nós já conseguimos criar ouro em laboratório, só que a energia que gastamos para esse processo não é viável, então nós conseguimos criar ouro. Nós pegamos em chumbo, tiramos dois átomos, dois prótons, porque é a única coisa que difere, retiramos dois prótons do chumbo e transformamos esse chumbo em ouro. Isto é verdade, pesquisem. Alquimia, no YouTube está tudo, façam a vossa pesquisa, não acreditem em nada do que eu digo. Cada um tem que explorar por si, tem que perceber as coisas por si. Eu estou simplesmente aqui a fazer um resumo. Biofotões, bastante importante. Biofotões basicamente é o quê? Tudo o que é matéria irradia qualquer coisa. Vocês têm o exemplo da radiação, que foi descoberta pela Marie Curie. Marie Curie até há uma frase caricata, que não é muito feliz, mas que diz que o homem da Marie Curie chegou ao pé dela e disse: Marie, cada dia estás mais radiante. Porque ela andava a investigar a radiação, os elementos radioativos. Os elementos radioativos o quê? São matéria que liberta ondas. Ondas que chocam connosco, isso é outra ilusão. Toda a matéria, uma pedra, madeira, tudo o que é matéria liberta um certo nível de radiação. É claro que há dela que é uma radiação fraquinha, há outras que é radiação forte. E no caso dos materiais que consideramos radioativos, são os que conseguem emitir uma grande radiação. Ou seja, se nós tivermos aqui um bocado de urânio, esse urânio vai-me estar a bombardear, ou o rádio, vai-me estar a bombardear e a destruir as minhas moléculas todas, que foi o que aconteceu à Marie Curie, que eventualmente morreu com cancro e começou a ficar cega. E então a Marie Curie foi a estudiosa da radiação e mais tarde agora os cientistas russos vieram provar que os biofotões existem. Basicamente nós emitimos biofotões. Nós somos seres de luz. Como mostra esta imagem, as ciências espirituais, ancestrais, todas, a nova era, este pessoal da nova era, toda a gente diz que é só tarangas e nada, é tudo verdade. Nós somos seres de luz. Nós somos seres de luz. Tudo é luz e a luz é criada de som. Aliás, são diferentes manifestações da mesma energia. A luz não está separada de som, são simplesmente diferentes formas da mesma energia se manifestar para podermos experienciar a realidade que todos estamos a viver. E então, antigamente, agora para entrar aqui para descrever melhor isto, as auras. Os índigos conseguem ver as auras, não é? E as auras são o quê? São o campo de energia, são esses biofotões que nós estamos a irradiar, essa luz. Nós temos um contorno de luz à volta do corpo e que antigamente as primeiras construções megalíticas, que é uma construção megalítica? É uma construção com pedras de toneladas, não é? E então, o que é que os primitivos faziam? Eles faziam dolmens, uns dolmens, são as construções mais antigas que foram datadas que existem por radiocarbono, e um dolmen era um quê? Era um quadrado, basicamente tapado em cima, tapado de todos os lados com pedras gigantes, onde as pessoas, os ancestrais, iam para meditar, porque os ancestrais sempre foram conectados. Eles sabiam de tudo sem terem que investigar a ciência, eles já sabiam espiritualmente dentro deles. E então, para que é que serviam os dolmens? Para nós vermos a nossa própria luz, porque eventualmente, depois de tu estares tanto tempo no escuro, passares tanto tempo dentro de um dolmen a meditar, tu eventualmente vais ver a própria luz dos teus contornos, a própria luz a irradiar dos teus contornos. Tudo o que é seres vivos irradia biofotões. E tudo o que é estático, pedras e tudo, também irradia um certo nível de radiação, mas que é diferente dos biofotões, porque bio é algo que mexe, que está vivo. Mas de certa forma tudo na criação mexe. Porque uma madeira, uma pedra, lá dentro, nós pensamos que uma pedra é estática. Não. Lá dentro, os eletrões estão a mexer a altas velocidades e a desaparecer e a aparecer de existência. E então os dolmens serviam para as pessoas se conectarem, os ancestrais se conectarem com a espiral da vida e com aquilo que tudo o que existe. Outra ilusão é o Sol. Esta é bastante engraçada. O Sol, isto aqui é uma fotografia que capta, de um satélite, que capta através de aparelhos. Não é uma câmara de filmar, são aparelhos que medem a temperatura e a radiação, conseguem medir essas ondas, e vemos uma foto real do Sol. Isto é uma foto real do Sol, vemos aqui as manchas solares, e então o Sol, basicamente isto funciona como? Vocês saírem para fora da atmosfera terrestre,
vocês saírem para fora da atmosfera, deixam de ver o Sol. Vocês não sei se já viram filmagens da Estação Espacial Internacional, dos satélites. Porquê é que está tudo escuro? Porquê é que no céu, no universo, está tudo escuro? Quando vocês saem da atmosfera, vocês olham e não veem as estrelas. Porquê? Porque isto está mais provado. Porque o que nós vimos como Sol, e o Einstein provou matematicamente porque é que o céu era azul, ele conseguiu demonstrar tudo isto com matemática, e basicamente o Sol, nós vemos o Sol, são as ondas, porque a luz é uma onda eletromagnética, essa onda quando bate na atmosfera choca nos gases todos, que a nossa atmosfera está cheia de gases, e então dá-nos a percepção dessa luz. Mas são essas ondas a chocar, porque se nós olharmos para o Sol fora da atmosfera, o Sol é preto, o Sol é negro. O Sol é negro, vocês lá fora na atmosfera não conseguem ver estrelas, nem conseguem ver o Sol. Somente com máquinas que medem temperatura e que medem radiação é que conseguimos ter uma percepção do que é o Sol. Porque não há luz. A luz não é visível no vácuo. Então, temos aqui esta grande dualidade que foi da história, que foi o Einstein, que é o principal estudioso da física relativista, foi o homem que descobriu como é que os corpos grandes e a energia funciona, e temos o seguidor do Planck, do Max Planck, que é o Niels Bohr. O Niels Bohr que basicamente foi o maior estudioso do quântico, das partículas. Então sempre houve esta grande discrepância porque, como as coisas grandes funcionam diferentes das realidades pequeninas, das dimensões pequeninas, havia uma grande discrepância entre eles. Até há uma frase do Einstein que diz assim: Deus não joga dados, porque o Bohr basicamente descobriu que a realidade quântica é um mar de probabilidades. Até que tu olhas, e eu já vou falar disso mais à frente, até que tu olhas é um mar de possibilidades. E o Einstein dizia que Deus não joga dados. Deus não joga dados, isto não é probabilidades, as coisas estão destinadas. E o Bohr dizia assim: não digas a Deus o que é que ele tem que fazer. E então havia essa dualidade. Aqui, para enfatizar um bocado da teoria com a prova. A teoria e a prova, o pessoal diz, quando há uma teoria, o pessoal diz, é só teorias. Não. Há teorias que são parolas. Sim, existem teorias parolas. Mas as maiores mentes do planeta, tudo o que foi provado foi teorizado antes. Eles conseguiram matematicamente e fisicamente, conseguiram prever que algo ia acontecer quando nós observássemos, que ia ser exatamente como eles disseram. E isto é uma grande curiosidade da ciência. Temos aqui a famosa fórmula do Einstein, que só foi provada 60 anos depois. Ele disse que era assim, e só passados 60 anos é que viemos provar que realmente era assim. Ele descobriu isto enquanto ia andar de bicicleta. Curiosamente, como o Hoffman, que depois de descobrir o ácido foi andar de bicicleta, por isso é que temos o grande selo do Hoffman a andar de bicicleta. E então, energia igual a matéria vezes a velocidade da luz ao quadrado. Ele descobriu que a energia era igual à matéria vezes a velocidade da luz ao quadrado. Ou seja, ele descobriu que a matéria e a energia são a mesma coisa. O pessoal tem a ideia que podemos transformar matéria em energia e energia em matéria. Não, matéria e energia são a mesma coisa, manifestada de formas diferentes. E então ele disse isto e toda a gente o ignorou, toda a gente cagou para o Einstein. Mas passado uns anos depois vieram dizer, este gajo foi o maior gênio da humanidade. Pronto, então o Einstein desenvolveu também a teoria da relatividade, que também vai de encontro com esta energia, e basicamente ele disse que existe a gravidade. A gravidade que tinha sido primeiro propensa pelo Newton, um dos maiores génios também da humanidade. O Einstein pegou nas teorias do Newton e reforçou aquilo, conseguiu desenvolver melhor aquilo, e basicamente o Einstein conseguiu matematicamente descrever, dizer que um corpo grande como a Terra, por exemplo, exerce uma gravidade sobre um corpo mais pequeno que esteja mais longe. Ele vai exercer uma gravidade que vai fazer com que esse corpo ande à volta. E ele veio dizer, basicamente, que nós tínhamos o conceito de que o tempo é uma coisa e o espaço é outra. Não, o Einstein veio dizer que só existe o tempo e o espaço. É uma fábrica. O tempo e o espaço são uma única coisa. E o tempo é diferente consoante a gravidade, consoante a massa do nosso corpo que está mais perto.
e consoante a distância que estamos desse corpo, o tempo vai passar de forma diferente. Por isso é que os astronautas, lá em cima na Estação Espacial Internacional, envelhecem mais devagar do que nós. Isto já está mais provado. Eles envelhecem muito mais devagar porque não estão sujeitos à gravidade da Terra, que faz com que envelheçamos mais rápido. E então, ele veio provar que o Sol exerce uma gravidade sobre os outros corpos e até sobre a luz. Ele veio dizer que um corpo tão grande como o Sol ia exercer uma gravidade na luz que a luz que tivesse a passar perto desse corpo ia ser dobrada. O Sol ia exercer uma gravidade nessa luz e ele ia dobrar a luz. Dobrar e ela ia continuar o seu caminho, mas ia exercer uma certa pressão e ela fazia uma curva. E então ele precisou de um eclipse. Porquê? Porque ele dizia que nós íamos conseguir ver uma estrela, que já vou mostrar isso mais à frente. Basicamente, ele demorou 6 ou 7 anos para provar que a sua teoria estava certa. O que é que um teórico quer? Um cientista teórico precisa de provar que realmente é aquilo que ele escreveu nas fórmulas que acontece na realidade. E então ele estava naquele senão porque queria que o mundo o aceitasse. E então houve um grande astrónomo que acreditou nele, 2 que foram para 2 partes do mundo e tiveram que esperar pelo um eclipse. Isto porque está aqui demonstrado que ele pelo que ele calculou, e ele calculou isto minuciosamente, o que foi descoberto foi exatamente como ele tinha calculado, minuciosamente ao milímetro. Ele calculou que quando ele precisou desse eclipse para tapar o Sol, porque ele, para calcular que uma estrela que está a mandar luz e que essa luz ia ser desviada pelo Sol, como o Sol está a libertar, nós aqui dentro está a libertar tanta luz, na altura ainda não tínhamos satélites, então como é que ele ia ver uma luz que estava a passar ao lado do Sol se o Sol está a libertar tanta luz? Então o que é que ele teve que fazer? Teve que esperar por um eclipse para a Lua tapar a luz do Sol, para ele conseguir medir a luz de uma estrela que estava naquele momento, estava calculado que aquela estrela naquele momento estava atrás do Sol, estava precisamente atrás do Sol, a posição da real da estrela, mas que a estrela ia ser vista noutra posição aparentemente, porque essa luz ao passar no Sol ia dobrar e basicamente uma luz que estava atrás do Sol, ao bater no Sol, o Sol dobrou essa luz e nós vimos uma luz que estava naquele momento precisamente atrás do Sol. Isto foi calculado minuciosamente e provado e é aceito pela comunidade científica por todos os maiores génios deste planeta. Não são ignorantes, são pessoas super inteligentes, as pessoas mais capazes deste mundo. Então vamos explicar aqui a teoria quântica. A teoria quântica que no modelo do Bohr, o modelo planetário do átomo, supostamente as pessoas viam o átomo como o Sol, como os eletrões a andarem à volta, tal como a Terra anda à volta do Sol, eles viam os eletrões como a orbitar. Mas o Bohr veio trazer luz a este modelo e veio dizer que realmente o átomo era feito de 3 partículas subatómicas, que são os prótons, nêutrons e eletrões, muito pequenos e densos no núcleo. E o núcleo é 99% da massa do átomo. Ou seja, 99% da massa do átomo está no núcleo. O núcleo, que é o mais pequenino, eu já vou explicar isso mais à frente, e os eletrões ocupam o espaço vazio fora do núcleo. E então o modelo atómico do Bohr ele matematicamente provou que havia os saltos quânticos, que basicamente os átomos, o que eles diferiam era a quantidade de eletrões que tinham, e que havia uma nuvem de eletrões que tinha anéis. Basicamente nós temos o núcleo do átomo e temos anéis à volta e que os eletrões passavam de um anel para o outro. Isto foi descoberto e foi comprovado. Eles, ao incendiarem gases, conseguiram descobrir que eles mudavam de cor e através da cor que mudavam conseguiram descobrir que havia saltos quânticos, que os eletrões passavam de um anel para o outro instantaneamente. Ou seja, o facto de dizerem que a velocidade da luz é o limite Por isso é que eles entraram em choque, porque o Einstein dizia que a velocidade da luz era a velocidade máxima do universo. E é mentira. E então, temos aqui uma foto do átomo de hidrogênio. Eles, através da combinação de vários flashes, depois combinaram nesta. Nós vemos aqui na do meio que o vermelho é o núcleo do átomo. Temos as nuvens de eletrões cá fora do átomo. Isto é o átomo de hidrogênio, em que os eletrões têm propriedades quânticas
em que conseguem estar em vários sítios ao mesmo tempo. Isto é surreal, é inconcebível, custa a compreender. Eu já consigo ter uma maior compreensão disto, mas e fazendo com que é difícil imaginar os átomos. Ao combinar várias fotos de vários eletrões, os átomos de hidrogênio foram agora compreendidos em vários níveis de energia. E então temos aqui a função da onda do hidrogênio, que são todos basicamente os átomos são um campo eletromagnético. Esse átomo é feito de vários campos eletromagnéticos, que por sua vez são vários feitos de vários. Um campo eletromagnético é um campo que está ali, é invisível, não é nada, não é sólido, não é partícula, não é uma matéria. E então aqui temos um array de átomos de carbono organizados. Vocês veem que eles não se tocam. Vocês veem estas linhazinhas brancas que atraem os átomos, mantêm-os colados uns aos outros. Eles estão colados, mas não se tocam. E então vemos aqui a similaridade com a cimática que eu falei anteriormente sobre o elemento da Terra. Tudo, e a cimática, que é o som, nós induzimos um som numa chapa de metal. Esses grãos de areia em cima da chapa vão se organizar em formas perfeitas, em estruturas geométricas. E então o átomo é basicamente a reorganização do som. O universo é basicamente uma sinfonia, em que cada átomo, consoante o som, cria esse campo eletromagnético e manifesta a realidade. Isto é uma foto do anterior, os átomos de carbono, aqui a mostrar o espectro da temperatura e da luz para termos uma melhor percepção. Aqui vemos uma foto mais simples de átomos de ouro. Isto são átomos de ouro, em que o da esquerda está carregado, está com uma carga negativa. Este é o átomo de hidrogênio. Esta fotografia mostra pela primeira vez a órbita dos eletrões do átomo. É a primeira vez que os cientistas conseguiram ver a função da onda de um átomo. Para capturar esta imagem, os cientistas usaram um microscópio quântico, um dispositivo capaz de ver nas realidades quânticas. O quântico, o pequenino. O quântico é as coisas que compõem tudo o que existe. Aqui temos outra foto. E aqui vemos, segundo o que eles dizem, vocês pesquisem no Google, não acreditem em nada que eu digo, vão fazer a vossa pesquisa. Eles, segundo o que eles dizem, metam Real Picture of an Atom, foto verdadeira de um átomo, eles, segundo o que eles dizem, isto é um eletrão a surfar uma onda. Mas, basicamente, o eletrão é um campo magnético. Isto é um campo magnético. E então, vamos falar aqui um bocado do mar de Dirac, que foi um modelo teórico do vácuo, como sendo um mar de partículas, um mar infinito de partículas com carga negativa, com energia negativa. E o mar de Dirac, diz que todos os estados negativos já estão preenchidos. Pela exclusão de princípios, não podem ser adicionados eletrões com cargas negativas. O universo contém um vasto e invisível mar de eletrões negativos de energia, em que todos os estados negativos já estão preenchidos. Esse potencial já lá está. E então temos aqui a fórmula abreviada do Dirac. Esta é a fórmula que descreve que realmente isso acontece. Esta é a fórmula mais pormenorizada. Eu ainda não tive capacidade para absorver mesmo a física, entrar mesmo na física e perceber realmente o que é que isto quer dizer, mas basicamente isto aqui diz que esta pequena fórmula mostra que realmente o universo é feito de um campo de energia infinito que conecta todas as coisas. Vamos falar aqui um bocado do CERN. O CERN, que é como é que eles dizem? É um acelerador de partículas, exatamente. É um acelerador de partículas que consegue acelerar, penso que será o Atlas. O Atlas, isto é um medidor. Isto é uma carrada de sensores, né? Em que eles basicamente aceleram. Está aqui a foto do CERN. CERN na Suíça, que fica debaixo de terra. E tem 27 km. E tem os vários medidores. O CMS, o LHCb, o Atlas e o ALICE. E então, o que é que eles fazem? Eles aceleram partículas à velocidade da luz, quase à velocidade da luz. Imagina que eles mandam uma partícula de um lado, mandam uma partícula do outro. E quando essas partículas batem uma na outra, elas chocam e dividem-se em subpartículas, em montes de partículas, micropartículas. E eles, através da forma como elas se espalham e das partículas das subatómicas que criam,
eles conseguem perceber o universo. Foi aqui que foi descoberto então o Higgs boson, que é a partícula de Deus que conecta todas as coisas, que dá massa à matéria, dá gravidade, etc. Gravidade não, gravidade é o graviton, peço desculpa. E então a partícula de Deus, porque é que é importante? Demorou 48 anos para descobrir o Higgs boson. Porque é que é importante? Foi previsto em 1964 e foi descoberto em 2012. E porque é que é chamada a partícula de Deus? Porque é a partícula que dá origem a todas as outras partículas, que conecta todas as outras partículas. E então nós vemos aqui que quando esmagaram, eles viram, realmente tiveram prova daquilo que o Higgs tinha previsto matematicamente, aconteceu precisamente como ele tinha dito. Ele disse, olha, se vocês chocarem isto e isto, vai sair esta partícula, e esta partícula faz isto e isto, isto. E foi tudo comprovado exatamente como ele disse. E então, temos aqui a teoria das cordas, que é a teoria máxima do universo, que pretende descrever tudo o que existe. Basicamente é a finalização do trabalho do Einstein, que até ao final da vida queria descobrir uma fórmula que descrevesse tudo o que funciona no universo. Por haver essa discrepância entre o mundo quântico e o mundo relativista, então ele queria basicamente unificar as coisas. Ele queria uma fórmula que descrevesse como é que tudo no universo funciona. E então a teoria das cordas é a teoria máxima do universo, em que os maiores cientistas e os maiores génios do planeta estão a chegar à conclusão. Em 1990 haviam realmente 5 diferentes teorias das cordas, e em 1995, o Edward Witten, que foi um gênio, ele basicamente... haviam 5 teorias diferentes, então o pessoal dizia, epá, então isto não é nenhuma teoria em condições, se elas são 5 diferentes. E o Edward Witten começou a pensar naquilo e ele pegou e, ao mostrar que havia 10 dimensões de espaço e uma dimensão de tempo, ele conseguiu unificar essas 5 teorias e veio dizer que era a teoria M, ele diz que é de magia, teoria M, e que basicamente conseguiu dizer que tudo aquilo que os vários grupos de cientistas estavam a mostrar como teoria das cordas eram diferentes formas de ver a mesma teoria. E então ele unificou a string theory, que neste momento é a teoria máxima da física em que os maiores génios estão a trabalhar. E então, porquê é que o universo precisa de energia negra? Energia negra. Porquê? Porque nós começámos a observar o que é que aconteceu. O Hubble, que foi um dos grandes astrónomos, o Hubble basicamente ele começou a estudar as galáxias. Ele criou o maior telescópio do que havia naquele momento, criou o maior telescópio no mundo, que conseguia perceber como é que conseguia ver ao fundo das galáxias. E então ele, ao estudar as galáxias, porque nós queríamos saber, porque supostamente pensava-se que o universo tinha explodido e que estava tudo estagnado. Acelerou a bués e que estagnou. Mas que ele veio mostrar o quê? Que as galáxias estavam-se a afastar umas das outras e que o universo está a acelerar exponencialmente. As galáxias estão-se a afastar umas das outras cada vez mais rápido. Ou seja, está-se tudo a afastar. E o Alan Guth veio mostrar matematicamente que, através da inflação, que no início que houve uma velocidade muito maior que a velocidade da luz, porque era impossível a velocidade da luz criar tudo o que existe. Então ele mostrou que, através da inflação, que matematicamente o universo pode ter acelerado muito mais rápido, quase instantaneamente, não instantaneamente, mas quase, e criou tudo o que existe. E então, ao mostrar ao mostrar que o universo está a expandir cada vez mais rápido, ele foi estudar as galáxias. Basicamente, o nosso sistema solar faz parte da nossa Via Láctea, que é uma galáxia, que faz parte de outras bilhões de galáxias no universo. E então ele pegou e começou a estudar a galáxia, a rotação da galáxia. Porque todas as galáxias, que têm vários sistemas estelares, estão a rodar à volta de um buraco negro. Todas as galáxias têm um buraco negro no centro que faz rodar tudo o que existe. Ou seja, a Terra está a rodar nela própria, a Terra está a rodar à volta do Sol, o próprio Sol está a rodar à volta do buraco negro da galáxia. E então... basicamente, o Hubble, quando estudou isto, viu que as galáxias estavam a rodar muito mais rápido do que era suposto conforme as teorias do Einstein, da gravidade. Nós sabíamos que, segundo as teorias das fórmulas do Einstein, que o Sol as fórmulas diziam que nós íamos andar a uma certa consoante a massa do Sol, a massa da Terra, íamos andar a uma certa velocidade à volta do Sol. E então o Hubble tentou bater essas fórmulas com a teoria, com as galáxias, com a rotação das galáxias, e viemos perceber que as galáxias rodam muito mais rápido para a quantidade de massa que nós visualizamos dentro de uma galáxia, que foi calculado,
para a quantidade de massa que a galáxia tem, ela roda muito mais rápido do que aquilo que era suposto. Então vieram inventar a energia negra e a matéria negra. Que basicamente, eu vejo isto de uma forma, a gravidade, que não é gravidade, é magnetismo, funciona de forma, exerce uma força diferente consoante a dimensão em que está. Ou seja, ao nível quântico, ao nível dos átomos, o magnetismo funciona de uma forma e faz as coisas rodarem de uma forma. Quando vamos para a escala, para a nossa escala, nas coisas que estamos a ver, as coisas abrandam. E estamos a ver tudo lento. Quando vamos para a escala planetária, as coisas já rodam de outra maneira. Quando vamos para a escala de uma galáxia, as coisas ainda rodam mais rápido. E quando vamos para a escala dos aglomerados de galáxias, elas ainda se estão a afastar mais rápido. E então eles vieram inventar essa energia negra para tentar justificar a falta de matéria que havia para comprovar essa rotação tão rápida que existia das galáxias. E então temos aqui um espectro que foi feito pela Sociedade Max Planck, que foi o grande estudioso da física quântica, e que nos mostrou que, e depois isto veio a ser provado através de medições de satélites e telescópios espaciais, e que nos mostra que o universo é uma rede neural em que as galáxias aglomeram-se como os neurónios. E vocês veem esta foto, que vem uma foto de um neurónio e uma foto das galáxias e dos aglomerados de galáxias, e veem que o micro é o macro, que tal como é dentro é fora, tal como é em baixo é em cima. E então, basicamente, o universo é uma rede neural, é um mega cérebro que basicamente à escala grande do que é o nosso cérebro humano. E vemos aqui que o nascimento de uma célula é igual à morte de uma estrela, a forma que faz é igual. Temos aqui então o neurónio, que é igual ao universo, e temos o olho, que é igual a uma nébula. É parecido, ou seja, o pequeno o pequeno é uma amostra do grande, o micro é o macro, o dentro é o fora. E então esta ideia poderosa de que tudo está conectado. Eu sempre fui fascinado por esta ideia. Quando cheguei em 2006 ao Boom Festival e senti-me altamente ligado com uma frase gigante que tinha lá que dizia: "We are all one", somos todos um, somos todos um. E eu desde sempre me senti fascinado por esta poderosa ideia de que tudo era um, porque nós nascemos e tudo está separado de tudo, nós estamos separados dos outros, está tudo separado de tudo, mas na verdade tudo é tudo. Tudo é tudo e tudo é uma só coisa. E então as grandes religiões, as grandes filosofias orientais e ocidentais e mundiais dizem-nos que o Deus é omnipotente, ele é potência, tem toda a potência. Deus é omnisciente, ele sabe tudo, e Deus é omnipresente, Deus está em tudo. E isto vai de encontro com a física, o que a física está agora a mostrar, que tudo é tudo. E então, esta frase, para enfatizar isso, diz-nos que procurar Deus é como um peixe a procurar água. Aquilo que tu procuras está tudo à tua volta e tu nem sequer o percebes. Porque nós estamos a flutuar num mar de energia que conecta tudo. E essa energia somos nós, não está separada de nós. Nós estamos ligados com tudo o que existe. O pensamento viaja instantaneamente. Nós conseguimos enviar pensamentos e emoções para o outro lado do universo instantaneamente. E então, esta é uma analogia para demonstrar um bocado, e neste caso vemos que é uma analogia do mar de energia que nos rodeia. E então, tudo no universo está num estado de constante rotação. Os átomos, o campo energético do corpo humano, os planetas, estrelas, galáxias e até o próprio universo. De onde vem a energia que vai rodar tudo o tempo todo? Vem da energia do espaço vazio. É ela que define a matéria. Nós temos a noção que a matéria é definida por ela própria. Não. O espaço vazio é que define a matéria. Eu já vou demonstrar isso. O espaço é igual ao éter, ao vácuo, ao pleno, ao ponto zero, à singularidade, à fonte, a Deus. Tudo são diferentes termos para descrever a mesma coisa. E então aqui vemos como é que o movimento do éter, a gravidade do éter líquido, porque o éter é uma substância fluida, é líquida, que nós não conseguimos perceber, porque está para além dos nossos sentidos. É como o espectro visual. Há muitas coisas que estão aqui, muitas ondas visuais que nós não conseguimos ver, porque os nossos olhos só atingem aquele espectro. É como o que ouvimos, o apito dos cães. Tu apitas, o cão ouve, porque o espectro dele consegue atingir, o teu não consegue. Nós só conseguimos, humanos, para conseguirmos experienciar a realidade, só conseguimos ter acesso a um espectro de onda. Por isso é que os índigos conseguem ver as auras e conseguem ver outras coisas que nós não conseguimos. Os índigos que são seres super-humanos.
E então vemos aqui como é que esse éter líquido cria a rotação, ou seja, o Einstein, as teorias estão de certa forma certas, estão a ser vistas mal, porque a energia do Sol, a energia que o Sol está a queimar não está dentro do Sol. Tudo está fora e dentro, tudo é uma só coisa. E então esse éter é que faz rodar as coisas. Não é o Sol que está a exercer uma força na Terra, não. É o éter é que está a fazer rodar as coisas. Esse mar de energia é que está a fazer com que tudo rode e que tudo aconteça. E então temos aqui a energia ponto zero. Energia ponto zero, que está a ser altamente investigada, que nos diz que o Nikola Tesla foi um dos principais impulsionadores e que disse que existia a energia radiante. E então está provado matematicamente que num centímetro cúbico de espaço vazio tem a densidade de energia para criar todo o universo visível manifestado. Num centímetro cúbico de espaço vazio está o potencial de energia para criar todo o universo visível manifestado. E então este quest, esta procura, tenta encontrar uma forma de energia infinita que possa gerar energia do vácuo, do nada, e basicamente libertar a humanidade do cancro do planeta, que é o petróleo. E então temos aqui algo que prova o efeito Casimir, que prova realmente a existência da energia ponto zero. O efeito Casimir é basicamente o quê? O efeito Casimir é, imaginem que vocês têm um cubo em que removemos todo o ar, tiramos tudo o que estava lá dentro e ficou vácuo, ficou nada, zero, não há lá nenhum tipo de substância lá dentro. E temos duas chapas com dois sensores, dois braços robóticos, que medem a força. E quando juntamos essas placas, quando estamos quase a tocar, mas ainda não tocou, está à menor distância possível que aquilo pode estar, nós vemos que há uma energia lá contida no vácuo, que supostamente não havia de estar lá energia nenhuma, porque o vácuo é vazio, mas está lá uma energia, ou seja, o vácuo não é vazio. E então o que é que faz? Há um eletromagnetismo que faz, conforme a configuração e as chapas de metal, faz com que essas chapas se atraiam ou repelam. E através desses sensores conseguimos medir isso. E quando saímos a uma distância já não conseguimos medir. Só conseguimos medir àquela distância. Este é o efeito Casimir. Não acreditem em mim, façam a vossa pesquisa, vão ao YouTube, procurem efeito Casimir e tirem as vossas conclusões. A energia ponto zero, que é o campo ponto zero, é omnipresente no universo, está em todo lado, não tem forma, contém todo o potencial do universo conhecido, é ilimitado e está para além dos conceitos da velocidade da luz. Está para além desses conceitos. A energia tachyon, que vocês viram, não sei se vocês viram o Tomorrowland, um filme que fala da energia tachyon. Temos um live que se chama Tachyon, foram buscar aqui o nome a esta energia. Tachyon, basicamente, é o mesmo que é um nome diferente para a energia ponto zero. Tachyon é a fonte de todas as energias, contém todo o potencial do nosso universo conhecido. Os taquiões não são uma energia, está para além desses conceitos, está para além dos conceitos da velocidade da luz, é omnipresente, é ilimitada, não tem forma, e então os taquiões criam tudo o que existe. Temos então aqui o emparelhamento quântico, aqui um fenómeno que já foi mais que provado, está mais que provado aqui o emparelhamento quântico, e eu basicamente vou tentar descrever. O emparelhamento quântico permite que uma partícula afete outra partícula instantaneamente, mesmo que elas estejam separadas pelo universo inteiro. Basicamente é o quê? Eu explico muito facilmente. Vocês pegam numa partícula, noutra partícula. Essas partículas estão a rodar. E então nós conseguimos emparelhá-las. Elas ficam num par. E sabemos que uma está a rodar para um lado, a outra está para rodar para o outro, porque são um par. E agora pegamos nessas partículas que foram emparelhadas, estiveram juntas, levamos-las para o outro, vamos para a Venezuela, por exemplo, para o outro lado do universo, do planeta. E os cientistas conseguem, com campos magnéticos, conseguem induzir uma rotação nessas partículas e observá-las num computador quântico, num microscópio quântico. Ao induzirem uma rotação numa partícula, automaticamente a outra partícula, instantaneamente a outra partícula muda de rotação. Eles estão a observar do outro lado do planeta, eles induzem uma rotação numa partícula e automaticamente, instantaneamente, a outra partícula muda de rotação. Ou seja, isto mostra-nos que a velocidade da luz não é a velocidade máxima do universo. A velocidade máxima do universo é instantânea, não há velocidade, porque está para além dos conceitos do tempo. O tempo é algo que é uma dimensão,
em que que está feita de modo a nós podermos experienciar a realidade. Para termos uma percepção de que há agora, depois e que as coisas estão a passar. Porque se não houvesse tempo, não havia conceito de realidade. Como é que tu experienciavas a realidade se não soubesses que houve uma coisa antes e uma coisa depois? Básico. E então, aqui vemos aqui mais uma foto do efeito Casimir, em que vemos as flutuações quânticas no vácuo, e esta energia foi medida e calculada, que mostra que em cavidades mesmo pequeninas, a diferença de densidade de energia no outro lado da chapa aumenta consoante os modos. Isto resulta numa força atrativa que se atrai. E então, vamos falar da soluminescência. Isto é outra prova do éter, do quantum, ou do taquions, o que vocês quiserem chamar. Basicamente, soluminescência é o quê? A sonoluminescência, vocês podem ver aqui, é um processo muito básico, é parecido com a cimática, é a mesma coisa, é pôr ondas de som, só que na vez de porem ondas de som numa chapa de metal, vamos mandar essas ondas de som para um globo. Imaginem que tem um aquário, um globo de água, com água, e então quando vocês mandam uma frequência de som nessa água, consoante a frequência, nós vamos fazer uma estrela. Esta luz que vocês veem no meio, quando enviamos essa onda sonora, cria-se uma bolhinha na água que expande e rebenta e faz tipo uma estrela. E está provado que a luz, a quantidade de luz, a temperatura e tudo, essa energia que é libertada dessa estrela é centenas de vezes maior do que a energia que foi posta com ondas sonoras. Ou seja, nós pusemos uma quantidade pequenina de energia em ondas sonoras e essa energia escalou. E isso vai contra o que nos diz no universo, que a energia não pode ser criada. Há um campo de energia, de potencial de energia, que pode criar energia ilimitada, abundante, infinita e muito maior do que a energia que foi posta. E agora o Quest, a procura agora é procurar formas de fazer harness, de conseguir captar essa energia, de forma a tu pôres uma quantidade, criares uma oscilação e criares muito mais energia do que aquela que puseste. E então temos aqui a experiência da sonoluminescência. Vocês podem replicar isto em casa. Eu vou replicar isto. Já repliquei várias experiências. Esta é muito fácil de replicar. Vocês só precisam de um gerador de funções, que eu já tenho. Precisam de um osciloscópio para medir a onda. Precisam de um amplificador áudio, que é um amplificador tal e qual o que vocês têm em casa. E uns indutores e tal. E isso vai a uns transdutores piezoelétricos que estão nesse aquário de água, e então que mandam a onda sonora para a água e que depois vai fazer essa estrelinha, essa estrelinha no meio da água. Aqui temos uma fantástica, que é Double Slit Experiment. Vocês vão ao YouTube e pesquisem, não acreditem em nada do que eu estou a dizer, porque eu sou um parolo. E então, vocês pegam nessa luz, pegam em ondas de luz, mandam fotões, e basicamente, vocês têm uma parede com dois feixes, não é? Está aqui na imagem, e vocês mandam um fotão de cada vez. E supostamente, o fotão do outro lado só podia bater nos lados em que tem o rasgo, porque tem a parede que vai interromper todos os outros sítios. Isto veio demonstrar que a luz é na verdade uma onda. Nós depois de dispararmos vários fotões, eles vão cair em sítios precisamente onde não sequer deviam cair, porque estão precisamente por trás, estão fora dos feixes. A luz só devia criar dois feixes atrás. O que era de prever era que víssemos dois feixes, mas não. A onda, como a luz é uma onda, ela vai bater em sítios onde não era suposto, precisamente atrás de onde devia ter a barreira. Vocês pesquisem também a experiência do feixe Double Split Experiment. A experiência da dupla fenda, é mesmo isso. A experiência da dupla fenda tem vários vídeos a explicar. E então, o que é que o paradoxo de informação de um buraco negro é o quê? O paradoxo de informação diz-nos que um buraco negro que está a comer a energia, que num buraco negro a informação nunca se perde no universo. No universo a informação nunca se perde. Isso vai de encontro com as filosofias ancestrais, que nos dizem que existe os Akashic Records, que nos dizem que toda a informação no universo, a do passado, a do futuro, a do presente, está toda contida no universo. A informação no universo nunca se perde. E então, os Akashic Records, lá está que eu estava a falar,
É dito que é a coleção de toda a consciência de todos os seres que alguma vez existiram na Terra em todo o tempo. Esta base de dados mágica existe no plano astral e contém todas as experiências, tal como todas as chaves para compreender toda a natureza kármica e todas as coisas no universo. É acreditado que as respostas de todas as questões podem ser encontradas nos registros akáshicos. Tudo o que está a ser compreendido e que é um download de informação. Não há informação nova no universo. Nós só estamos a cortar informação aos bocados. Imaginem que vocês pegaram num bolo e fatiaram até não dar mais. Mas a informação é sempre a mesma. Tudo no universo é sempre a mesma coisa. É tudo informação. E agora vamos focar essa parte da informação. E como para vos dizer, o próprio Tesla, que foi o maior gênio da humanidade, ele descobriu tudo o que temos hoje em dia em tecnologia, foi graças ao Tesla. Ele registrou mais de 700 patentes. Curiosamente, o Nikola Tesla, minha alcunha é Nico, por isso eu sinto uma grande conexão com o Nikola Tesla. My Brain, ele dizia que o meu cérebro é apenas um receptor. No universo existe uma fonte da qual nós obtemos informação, força e inspiração. Eu ainda não consegui penetrar nos segredos desta fonte, mas eu sei que ela existe. O maior gênio da humanidade disse-nos que a informação, tudo aquilo que ele descobriu não estava dentro do cérebro dele. Veio de fora. Ele canalizou essa informação dos registros akáshicos do universo. Outro grande senhor, o Nassim Haramein, que veio unificar as teorias todas da física e veio dizer que é tudo magnetismo, o eletrão é uma torus, o átomo é uma torus, tudo é uma torus, é um campo eletromagnético. Basicamente ele disse assim: procurar a consciência dentro do cérebro é como procurar dentro de um rádio à espera de encontrar o locutor. Basicamente, vocês pegarem num rádio e levarem para uma tribo do Brasil, os índios vão tentar desmontar o rádio porque estão a ouvir a voz e vão pensar que está lá uma pessoa lá dentro. Mas, no entanto, a pessoa está a quilómetros de distância a mandar, porque a onda circula, as ondas rádio vêm a quilómetros. E então, o Nassim nos diz com esta frase é que a consciência não está dentro do cérebro. O cérebro é simplesmente um rádio que está sintonizado e apanha a informação que precisa de apanhar para experienciar a realidade. E então temos aqui esta imagem que nos mostra que somos todos uma única ideia, uma única mente. Aqui temos a sabedoria da multidão, que eu falei também no meu workshop a palestra de sustentabilidade, que nos mostra que, se eu vos perguntar a cada um de vocês, imaginem que eu tenho 100 pessoas, uma audiência de 100 pessoas, e eu pergunto a cada um de vocês quantos M&M's estão neste frasco. Ninguém consegue acertar, mas se fizermos a média, ou seja, se somarmos todos os valores que vocês deram, um disse 1000, outro disse 2000, outro disse 5000, e somarmos todos esses valores e dividirmos pelas 100 pessoas, obtiremos a média, nós vamos saber com 3% de margem de erro, isto é a sabedoria da multidão, é um fenómeno científico comprovado, altamente comprovado, qualquer um de vocês pode testar. Nós vamos descobrir com 3% de margem de erro o número de M&M's que estava no frasco. Ou seja, isto mostra que há uma sabedoria, há uma consciência coletiva, nós somos um único cérebro que, sem saber, inconscientemente, nós sabemos tudo, mas temos que estar juntos para conseguir. E então, o éter físico, aqui um bocado mais num sentido espiritual, gera a força criativa, se usado de forma correta, propicia uma expansão extraordinária de consciência cósmica de ser. É uma energia física de manifestação sexual, possui uma natureza psiconeurológica no desenvolvimento da inteligência, auxilia o despertar do necessário amadurecimento moral e espiritual do ser. É através deste éter que se desenvolve a técnica da Kundalini. O que é o Kundalini? Nunca ouviram falar no Kundalini? É a serpente a atravessar o corpo. É basicamente o expoente máximo do ser humano. Imaginem que vocês atingem o vosso ser mais poderoso e o vosso ser mais conectado à melhor versão de vós próprios. Isso é o Kundalini. E o Kundalini é um prazer. Eu já tive amostras do que é o Kundalini. É uma conexão, é um orgasmo com o universo. A palavra sânscrita Kundalini significa enroscar-se como uma serpente, pois a sua aparência é de uma energia ígnea, enroscada na coluna vertebral. É como o ADN. Imaginem o ADN a passar na vossa coluna vertebral. Passando por todos os centros de força, os chakras, imaginem que os vossos chakras abriram ao máximo daquilo que conseguem fluir de energia. E então, enquanto está adormecida, a Kundalini é como se fosse uma chama congelada. Entretanto, é sabidamente uma energia difícil de ser contida e com disciplina, ética e maturidade. Não é fácil manifestar o Kundalini. O Kundalini foi aquilo que basicamente os grandes mestres,
os grandes mestres, o Buda, o Cristo, o Krishna, todos esses, o Mohammed, todos eles atingiram este estado de expoente máximo do que aquilo que o ser humano consegue ser. Outra prova do éter é o Reiki. O Reiki, eu sou reikiano natural, todos somos reikianos, uns estão bloqueados, outros nasceram já desbloqueados. Um reikiano é o quê? O reikiano canaliza a energia do éter. O reikiano, e não precisa ser com as mãos, tu não precisas estar com as mãos, basta estar assim, isso é uma ilusão. Eles criaram um monte de ciência e agora vocês que pagam bués pelos cursos de Reiki. Qualquer pessoa pode ser reikiana e não precisa de professores. Nós somos o nosso próprio professor. Eu sou um reikiano natural. Qualquer um de nós consegue fazer Reiki. E não precisas estar com as mãos para fazer Reiki. Tu, só com a tua mente, já estás a fazer Reiki. Que é basicamente o quê? O Reiki é canalizares a energia, tudo o que existe, o potencial do éter, que é um potencial infinito, que nunca acaba, uma energia inesgotável, e vocês canalizam essa energia para outra pessoa que não tem a capacidade de fazer isso, para curá-la, para desbloqueá-la, para lhe abrir os centros de energia, os chakras, para a energia poder fluir por ela. Porque tudo o que é doenças, basicamente, é falta de condutividade no corpo. O corpo não está a conduzir a energia. E então isso manifesta-se em doenças. São bloqueios. E então a meditação é outra das formas. Porque é que eles dizem que quando na meditação encontras todas as respostas? Porque tu, ao meditar, estás no éter. O éter é o vazio, o éter é o nada. Tu, quando consegues te abstrair do pensamento e consegues deixar de pensar, quando estás sem pensar em nada, tu estás-te a conectar com tudo o que existe. Por isso é que encontras essa aceitação, essa felicidade, essa energia, vem quando tu exploras o nada. O nada é tudo, basicamente. E então, quando atinges o teu expoente máximo, tu conectas-te com o amor incondicional. Tu és o próprio amor incondicional. Tu és tudo o que existe. E então, aqui uma analogia, uma metáfora a mostrar do éter, a canalizarmos uma senhora a apanhar relâmpagos, que são fenómenos elétricos, e a pô-los nos frascos. E então vamos à parte mais informação quântica. Porque é que o universo é informação? Matéria é uma ilusão. Não existe matéria no universo. Isto é tudo uma ilusão. Isto é tudo sonho. É tudo um sonho. Não é mais real do que um sonho. E então, será o universo o último, o maior computador quântico? Sim, é verdade. O universo é informação. Aqui há algumas imagens para enfatizar tudo isto. Sabes o que significa isto? Agora para vos demonstrar. Tudo o que vocês veem no computador são zeros e uns. Façam a vossa pesquisa. Não acreditem em nada do que eu digo. Vão fazer a vossa pesquisa. Tudo o que vocês veem num computador são zeros e uns. Não há nada mais do que isso. O zero é quando está desligado. O 1 é quando está ligado. Sabes o que é que significa isto? Este array que vocês veem em cima de zeros e uns é simplesmente uma matriz de código binário que pode ser descodificada da seguinte forma. Está aqui descodificado este array de zeros e uns, simboliza o D. Este array significa o E. Este array significa o U. Este array significa o S. É Deus. Isto aqui é Deus. E vocês podem procurar no Google, procurem conversor para código binário. E vocês com um conversor para código binário conseguem converter uma imagem, um vídeo, uma palavra em código binário, em zeros e uns. Vocês com zeros e uns conseguem representar tudo o que existe. O que é que acontece no vosso computador? O vosso computador tem simplesmente interruptores que são transistores, que hoje em dia tem um processador de um computador tem bilhões de transistores, mas o primeiro transistor era do tamanho da palma de uma mão. E agora eles conseguiram comprimir milhares e milhares de transistores. E então, o que é o universo? O universo são zeros e uns. Tudo o que é matéria é zeros e uns. É on-off, liga-desliga. Estados intermitentes de energia. Eletricidade e energia ligada ou desligada é a única linguagem que os computadores compreendem. Um computador trabalha apenas com zeros e uns. Vão fazer a vossa pesquisa. Não acreditem em nada do que eu estou a dizer. Vão procurar. Compreendam por vocês próprios. Nunca acreditem em nada do que os outros dizem. Nada. Vão vocês, procurem vocês e percebam e compreendam por vocês. Porque nada do que os outros vos possam passar vai ser do vosso uso. Os outros apenas podem semear uma sementinha. Vocês é que têm que ir compreender as coisas. Então é assim. O computador trabalha apenas com zeros e uns. Quando um interruptor está desligado, o computador lê um 0. Quando está ligado, lê um 1. Se tiveres vários interruptores a funcionar em conjunto simultâneo, consegues criar um código. Com variações de apenas 8 interruptores, consegues representar todos os símbolos do teu teclado. Um computador, o que vocês veem como imagens, vocês veem um vídeo no ecrã do vosso computador, o que está a criar esse vídeo são zeros e uns.
Esses zeros e uns depois vão criar pixels, pontinhos, que organizados vos vão parecer uma imagem. E é isso que o universo é. Tudo o que vocês veem na vida real, tu se estivesses dentro de tu estás a ver um vídeo num computador, parece-te real, não é? Tu também estás a ver a vida como se fosse algo real, são simplesmente zeros e uns. Agora vocês cheguem às vossas conclusões. Computador, e o certo é que vamos unificar isto. O Neil Tyson e o James Gates, que são as pessoas que estão a liderar, o Tyson não, que ele é astrónomo, mas o James Gates é a pessoa que está a liderar a teoria das cordas, a teoria máxima que quer mostrar tudo no universo. O que é que ele encontrou? Ele encontrou adinkras, que são, já eram falados ancestralmente, já se falava disto. Basicamente, ele descobriu código informático. Ele veio um físico alemão, basicamente, o que é que acontecia? Nós, quando criámos a internet, nós enviávamos informação. A informação, a internet são zeros e uns, tudo é zeros e uns. E então, quando enviávamos informação, zeros e uns, o que é que acontecia? Quando havia relâmpagos, quando havia campos eletromagnéticos, distorciam essa informação. Então, e nós, quando tentávamos receber a informação do outro lado, a informação aparecia toda distorcida. Então, houve um senhor que, matematicamente, veio criar um código. Esse código, o que é que esse código faz? Basicamente, esse código, quando enviamos a informação, enviamos também a informação oposta. Ou seja, enviamos essa informação e enviamos a informação contrária, o oposto, para essa informação ser comparada no final, e então aí temos uma transmissão correta. E então esta fórmula foi encontrada, esta fórmula que foi desenvolvida por um físico, foi encontrada, os teóricos máximos da teoria das cordas vieram encontrar esta fórmula que o universo, as cordas que vibram, basicamente tudo é feito de cordinhas vibrantes, e essas cordas são intermitências de energia, são zeros e uns, e ele veio encontrar essa fórmula que o próprio universo, para manifestar a matéria, usa essa mesma fórmula que nós fizemos para comunicar, porque basicamente nós estamos a replicar a realidade. Nós, quando criamos tecnologia, nós estamos a fazer réplicas da realidade. Agora vocês pensem por vocês e cheguem às vossas conclusões. Computador quântico, basicamente, é o máximo de computação. O computador quântico vai permitir resolver tudo o que existe. Porquê? Porque o computador quântico consegue estar... Basicamente, os computadores normais, os transistores só conseguem estar desligados ou ligados. O computador quântico é o quê? O computador quântico é com base em átomos, e um átomo consegue estar nos dois estados ao mesmo tempo. Ou seja, as propriedades computacionais de um computador quântico são exponencialmente maiores do que os computadores normais. Nós nunca vamos ter, com computadores normais, nunca vamos ter capacidade computacional, nem sequer vamos conseguir melhorar a tecnologia, porque nós até agora o que é que tivemos a fazer? Tivemos a comprimir, a fazer os microchips, a fazer com que caibam lá cada vez mais transistores dentro para esse microchip conseguir processar mais informação. Mas chegamos a um ponto que não conseguimos ter materiais que consigamos criar cada vez mais pequeno. Nós chegamos a um ponto que já não dá para fazer mais pequeno. Então os computadores não conseguem processar mais do que aquilo. Não conseguimos criar computadores mais potentes do que aquilo. Ou seja, temos que pôr arrays de vários computadores. O computador quântico vai superar tudo isso. O computador quântico vai conseguir descobrir as respostas para tudo no universo. E então o computador quântico está aqui, que é com base em átomos. Basicamente ele mede os estados do átomo e através disso consegue fazer cálculos. Vocês não precisam acreditar em mim, vão ao YouTube e pesquisem computador quântico, tirem as vossas conclusões, façam a vossa pesquisa. Porque é isso que a vida é. Nós estamos aqui para evoluir. Se vocês se fecham numa bolha de informação a pensarem que a vida é só isto que vocês vivem, que a vida é só festa, é só falar daquilo que aconteceu e daquilo que vai acontecer, vocês não vão não vão evoluir espiritualmente. Vocês têm que absorver cada vez mais informação para chegarem a uma big picture, para compreenderem o que é o universo. Porque a vida é isso. Se tu não souberes o que é o universo, também não vais saber o que é que tu és. E então, num qubit, que eles chamam o qubit, o qubit pode estar no estado 0 e 1 ao mesmo tempo. É a chamada superposição que eles chamam. E então as probabilidades de cálculo são exponencialmente maiores. Há coisas que os nossos computadores não conseguem calcular. Por exemplo, o número maior que nós não conseguimos conceber, os computadores atualmente não conseguem calcular, e o computador quântico vai conseguir calcular isso. E o Seth Lloyd, que é o principal gênio cientista que está a liderar o projeto do computador quântico, ele diz:
Os computadores são famosos por conseguirem fazer coisas complicadas a começar com programas simples. Os computadores com programas muito simples, com fórmulas muito simples, conseguem criar coisas super complexas. E então o Seth Lloyd, que é este senhor aqui, é um grande gênio, ele diz-nos também que a história do universo é, na verdade, uma grande computação quântica. Ele diz que toda a história do universo é uma computação quântica. O universo é um computador quântico. Ele próprio, o maior gênio do planeta, está-nos a dizer que o universo é informação. O universo é um computador quântico. Não vejam isto como algo físico. É um computador espiritual. É algo que não existe. Não podes apalpar, não é sólido, não há partícula. É informação. E a ciência está-nos a dizer o quê? Que todas as partículas são informação. A informação, tudo o que tu vês é informação. A informação não é palpável. A informação é como um sonho. É ilusão. E então, o próprio David Icke, que vocês forem investigar, ele é também um grande escritor, já escreveu altas obras e faz palestras tal como eu. Ele diz que nós vivemos num computador quântico. E então, basicamente, nós futuramente vamos criar tecnologia. Vocês veem aqui o primeiro olho biónico. Este é um olho biónico, um olho tecnológico. Nós já criámos um olho igual ao olho humano, aquilo que a natureza criou, nós replicamos isso com tecnologia. Nós vamos conseguir replicar todo o nosso corpo. Nós vamos criar um corpo orgânico na mesma. Não pensei que nós vamos ser robôs. Não. Nós vamos conseguir criar carne indestrutível, carne e corpos, e eventualmente no futuro, isto parece um bocado visionário e o pessoal pensa, este está maluco. Não, não. Daqui a 20 ou 30 anos vocês vão ver, vão ao YouTube e pesquisem um do Michio Kaku, que é O Mundo em 2030, The World em 2030. E vocês vão ver como é que o mundo vai ser. Isto de um visionário que é a maior mente do planeta, uma das maiores mentes do planeta, e não é uma pessoa que está condicionada por falar do mundo só por aquilo que vê. Há muitas outras coisas mais. As pessoas não se podem condicionar assim. Expandam a mente, procurem informação. E então, basicamente, nós vamos criar corpos, nós vamos viver para sempre, isso é inquestionável. Os seres humanos vão se transformar em Deus. Nós vamos ser os próprios deuses. Porquê? Porque nós vamos criar vida. Nós vamos criar os nossos corpos. Nós vamos conseguir transplantar a nossa consciência num novo corpo. E isso vai acontecer eventualmente. É inevitável. É inevitável. Esqueçam o cenário do exterminador implacável. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. A inteligência artificial vai chegar a um ponto que vai ser mais inteligente que nós e vai nos ajudar em todos os aspectos. Temos aqui o exemplo de um braço robótico, em que os sensores, nós com o cérebro, conseguimos comandar um braço robótico que não temos. Basicamente, o cérebro é informação. Tudo o que nós interpretamos é informação. Se eu conseguisse pegar no vosso cérebro, mantê-lo vivo e vos enviasse tudo o que vocês interpretam como realidade, tudo o que vocês ouvem, sentem, saboreiam, veem, tudo o que vocês estão a interpretar como realidade é informação. São impulsos elétricos que os vossos ouvidos enviam ao vosso cérebro, os vossos olhos enviam ao vosso cérebro, a vossa pele, o vosso tato envia ao vosso cérebro, o vosso paladar, e é tudo informação. Se eu pegar no vosso cérebro e vos meter um computador que vos envia essa informação, vocês vão estar a viver isso, vocês vão estar a experienciar isso, e no entanto são simplesmente um cérebro. É assim que funciona. E então, vamos aqui nesta frase que diz que os nossos pensamentos criam a nossa realidade. Tudo está a ser criado pelo pensamento. Aliás, o universo é uma grande rede, uma grande espiral de pensamentos. Não há nada surreal nisto. Não há nada de transcendente nisto. É tão simples, é tudo um sonho. Aqui, mais uma foto da experiência da Double Slit. A ilusão da realidade. E temos aqui o efeito Mandala. Pesquisem sobre o efeito Mandala. Pesquisem sobre o efeito Mandala. Eu nisto nem sequer vou abordar. E então vimos aqui que tudo é infinito. Porque o infinito, o tudo é nada e o nada é tudo. Aqui a falar um bocado do pi. O pi, que é um número irracional, em que em que um número a seguir nunca se repete. É um número infinito que não se repete. O pi é o rácio da circunferência entre o círculo e o seu diâmetro.
E então o π diz-nos que é uma decimal que não se repete, infinita, que significa que todas as combinações existem no π. O π contém todas as combinações possíveis. E convertido em texto ASCII, nesse array de dígitos infinitos, tu podes encontrar os nomes de todas as pessoas que alguma vez vais amar, a data, o tempo, a data da tua morte, todas as respostas para todas as grandes questões do universo estão contidas no π. E então, falamos aqui um bocado de fractais. Os fractais que aqui, aliás, não é fractais, isto é a geometria sagrada, o φ, e que podemos ver manifestado na natureza que todos estes números, todos estes rácios que nós encontramos na natureza, que a natureza manifesta-se desta forma, podem ser encontrados na natureza. Aqui vemos uma espiral em cima. Tudo no universo está em estado de constante rotação. Aqui o número de Fibonacci, aqui falar um bocado de fractais. O que é um fractal? Mandelbrot, isto para vos mostrar um bocado que a realidade é virtual. Tudo é virtual. Mandelbrot, em 75, criou o termo fractal, que vem do latim, do fractus. Os fractais são formas geométricas abstratas de uma beleza incrível e que o autor constatou ainda que havia uma curiosa e interessante relação entre os objetos e encontrados na natureza. Existem duas características dos fractais. Tem complexidade infinita e tem autossimilaridade. Um fractal costuma apresentar cópias aproximadas de si mesmo no seu interior. Agora vamos falar um bocado dos hologramas. Investiguem sobre fractais. Basicamente, fractais é a geometria da natureza. A natureza organiza-se em fractais. Há documentários muito bons sobre fractais. Eu não vou entrar aqui em profundidade. Investiguem sobre os fractais. E esta é a fórmula que permite criar um fractal. Basicamente, nós, a partir de uma fórmula simples, criamos vídeos que vão infinitamente, nós estamos sempre a ver a mesma imagem. E agora vamos falar um bocado dos hologramas, que a holografia foi concebida teoricamente, atenção, nos anos 1948, vencedor do Prémio Nobel, e além de servir como uma forma de registro de imagens, ela é também utilizada pela física como sofisticada técnica para análise de materiais e armazenamento de dados. O nome de holografia vem do grego holos, blá blá blá. Pois é um método de registro integral da informação com relevo e profundidade. Basicamente, o holograma é um registro de uma imagem, mas na vez de ser 2D, é uma imagem 3D. Isso é um holograma. Os hologramas possuem uma característica única, cada parte deles possui a informação do todo, distributividade. Ou seja, isto para vos mostrar que tudo que o micro contém o macro, é tudo uma cópia da mesma coisa, é tudo a mesma coisa. Assim, um pequeno pedaço de um holograma tem informações da imagem do mesmo holograma completo. Ela poderá ser vista na íntegra, mas a partir de um ângulo restrito. Este conceito de registro total, no qual cada parte possui informação toda, é utilizado em outras áreas como neurologia, neuropsicologia, para explicar como o cérebro armazena e as informações ou como a nossa memória funciona. O termo holografia, também conhecido por holograma, que quer dizer registro inteiro ou registro integral. O nosso universo é um holograma feito de informação. Vemos aqui que a fórmula para criar um holograma, basicamente nós temos esta imagem do lado esquerdo e para criar um holograma criado por computador, nós primeiro decompomos a imagem em pontos, em pontinhos, e depois através daí, com esta fórmula, nós conseguimos criar um holograma dessa imagem. E esta é a mesma, isto é o código, eu já fui programador, basicamente isto é o código informático que permite vocês pegarem numa imagem e criarem uma imagem 3D. Vocês pegarem numa imagem 2D e criarem uma imagem 3D e depois poderem projetar essa imagem num holograma. Um fractal e um holograma são o quê? São imagens organizadas de formas diferentes no tempo e no espaço. É a mesma imagem organizada de formas diferentes no tempo e no espaço. Tudo é a mesma coisa. Aqui na flor da vida, que dá origem a tudo o que existe, vemos que com uma imagem 2D, que é a flor da vida, podemos criar uma imagem 3D, que é o ovo da vida. Pode ser convertida. Então, aqui no Vedanta, nós vemos que as teorias ancestrais de Deus e da criação mostram-nos que é tudo basicamente a mesma coisa. Aqui o Vesica Piscis, que é o símbolo que eu tenho aqui,
basicamente mostra-nos que o universo nasceu de uma simples universo que era basicamente uma consciência que ganhou percepção de si própria e dividiu-se para se poder experienciar e depois criou todas as possibilidades, começou a experimentar possibilidades para criar tudo aquilo que existe. Investiguei mais sobre isto. Aqui vemos que então a cimática, que é a área que explora as frequências de som transformadas em geometria, e vemos que a matéria organiza-se com o som. O som é que cria toda a geometria do nosso universo. Vamos mais uma foto da cimática e então vemos que as filosofias ancestrais védicas hinduístas dizem-nos que o Shiva criou o universo com o Damaru, com uma batida. E então isto vai de encontro com aquilo que eu disse, com os zeros e com os uns. O universo é simplesmente zeros e uns, é informação, é um pulso eterno que vai experimentar várias frequências, ligado em infinitas possibilidades, infinitas vezes, e vai criar tudo aquilo que nós vimos. E então temos aqui uma datação dos 60 anos das descobertas mais importantes. E uma premissa surpreendente da física do éter avivado é que não há dualismo, não há distinção entre material e imaterial, é tudo energia, sendo que energia é tudo o que há. A matéria não é uma propriedade fundamental do universo, é a forma e não a substância que molda a matéria. Agora podemos finalmente levar a famosa fórmula do Einstein, é igual a mc2, um passo além e realmente começar a entender o que esta fórmula implica. Não significa que a energia e a matéria são intercambiáveis, não. Mas sim, matéria é igual a energia, ponto final. E acabamos assim este comentário. Agradecer a todos vocês. Eu tentei acelerar agora um bocado no fim, que já estava a falar de muita informação. Obrigado por terem assistido a tudo isto e obrigado a todos vocês que conseguiram interpretar. Façam a vossa pesquisa, expandam a vossa consciência. Não parem só a pensar que já sabem tudo. Tentem saber cada vez mais e mais e mais, que é isso que dá sentido à vida. Obrigado a todos vocês. Até já.